O Ministério, não é o Ministério, é a Direção Regional de Educação, está a reformular o seu currículo do ensino básico e, portanto, vai colmatar essa falha que houve de introduzir no seu currículo regional do ensino básico alguns autores açorianos contemporâneos. Para isso estamos a elaborar este projeto, a elaborar uma antologia com cerca de 17 autores açorianos contemporâneos. Não fica aqui, poderá haver posteriormente uma outra antologia, porque não vai conseguir contemplar todos, para as crianças começarem a familiarizar-se com os seus próprios autores. E como diz o povo, do pequenino se torce o pepino. André Veloso e João Pacheco de Miranda, RTP, em Florianópolis. São cantores. O que é um monte de ilha, gente? 15 escritores, um único livro. A antologia de autores açorianos contemporâneos é uma obra bilingue que junta trechos de escritores açorianos como Álamo de Oliveira, Daniel Sá, Fernando Aires ou mesmo Urbano Betancourt. Uma obra cujos excertos não foram escolhidos ao acaso, como explica Helena Cristelo, uma das coordenadoras e autoras do livro. Escolhemos para caracterizar o ilhéu, digamos, aquele que se identifica com as ilhas, mas é sobretudo um instrumento, é uma ferramenta didática, digamos, para chegar às comunidades. Comunidades que até agora conheciam pouco as obras dos escritores açorianos. Nós sabemos que haviam poucas ferramentas, poucos instrumentos didáticos para estudarem os autores açorianos contemporâneos, portanto, o inglês era essencial, estarem partes de obras, certos traduzidos para o inglês para chegarem às comunidades. O livro, coordenado por Helena Cristelo e Rosário Girão, foi editado a pensar nas comunidades da diáspora, em especial dos Estados Unidos e Canadá. Segundo as autoras, a obra também poderá ser utilizada no ensino regular em Portugal. Uma atividade cultural, de resto, a Escola da Maia tem sido uma das escolas muito ativas da ilha de São Miguel e ainda na passada semana se realizou a apresentação de um livro. Quer isto dizer que os alunos da escola têm tido imensa oportunidade para assistir a estes atos culturais, para participar ao vivo nestes eventos, o que é também importante, e eles próprios dão a esses acontecimentos grande animação. O livro Antologia Bilingue de Autores Açorianos Contemporâneos foi lançado assim na passada semana no anfiteatro da Escola 23 da Maia e houve um momento de cultura, um momento musical também. Hoje temos o lançamento da Antologia Bilingue de Autores Açorianos Contemporâneos, da autoria da professora doutora Maria do Rosário Girão, que está aqui ao meu lado esquerdo, como já viram, da Universidade do Minho, e da docente desta escola, a professora Helena Cristelo. No que respeita à estrutura da antologia, tentamos, portanto, os 15 autores, como sabem, e tentamos, para efeitos de manuseio ágil e eficaz, tentamos realmente fazer perceber os extratos das obras destes 15 autores por uma breve nota explicativa, nota de cariz biobibliográfico, ou seja, nós procuramos e tentamos equilibrar em número de páginas os contributos dos 15 autores. Uma das autoras então a fazer a apresentação do livro, a outra autora é a minha convidada, Marilena Cristelo. Muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. E de facto, para além do lançamento do livro, é importante este facto de vocês descentralizarem essas apresentações e essas atividades culturais, e isso tem também um bocado a ver com o facto de Helena trabalhar naquela escola. Não? Pois, trabalho na Escola da Maia há 7 anos. Temos tentado, na própria escola, fazer eventos culturais, como acabou de dizer. Desta vez foi o lançamento desta antologia bilingue. E até mesmo em relação à música, em relação a diversas atividades culturais, o que é importante para a comunidade escolar. A comunidade escolar, tanto encarregados de educação como alunos, como docentes, não docentes, e a própria comunidade escolar, a própria comunidade que tem acesso e não tem de se deslocar
a Ponta Delgada, a Lagoa. Não, e vai criando um espírito próprio naqueles alunos, não é? Claro, claro. E principalmente, essa antologia tem um objetivo. É um livro reduzido, digamos, é uma antologia reduzida de uma já concluída, que é a monolingue. Os objetivos desta são as comunidades. É o ensino do português no estrangeiro. Portanto, junto às comunidades açorianas, portanto, ela é por ser mesmo bilingue. Claro, isso acaba por ser um bom instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho. É uma ferramenta didática que poderá ser usada não só pelas comunidades açorianas, como, igualmente, no ensino do português como língua estrangeira. Portanto, e esta autologia reúne muitos autores ou não? São 15 autores. Todos contemporâneos, é preciso dizer. Todos contemporâneos. Não quer dizer que existam mais, porque a Natália Correia também é uma escritora contemporânea. Só que houve uma tentativa de divulgação de autores que não se conhecem. Por exemplo, Daniel de Sá, que, como sabe, vive na Maia, sempre viveu na Maia, foi professor na Maia, é conhecido como professor, mas não como escritor, que é uma pena. Mas é uma obra de... Claro, tem uma obra, mas muitas vezes nós tentamos encontrar essa obra, ou está esgotada, ou não foi reeditada, e é difícil. E este será um livro de referência para isso mesmo, para essas pessoas, nomeadamente as que têm menos obra dispersa e à disposição. À disposição. Além disso, temos já concluída uma monolingue, com 17 autores. Não quer dizer que a gente fique por aqui, porque uma antologia não é relativa, é fragmentária, portanto não, pode ser sempre acrescentada, esse é um primeiro volume, poderão vir outros de seguida, e principalmente para a divulgação. Nós também, foi uma ideia que nasceu dos colóquios da lusofonia, na Lagoa, em 2008, e tentámos, a partir daí, sempre divulgar estes autores açorianos contemporâneos. Que estão aqui, o Alan de Oliveira, o Daniel Sá, o Caetano Valençota, que está nos Estados Unidos, o Eduardo Betancourt no Canadá, Eduino, o Vasco Pereira da Costa, toda a gente conhece, o Onésimo de Almeida. Portanto, estão aqui assim 15 e que poderão eventualmente depois vir mais. Além disso... e quer dizer que isso pode ser um ponto de partida? É um ponto de partida, sim, é sempre um ponto de partida. Nós temos também online cadernos, os estudos açorianos, que qualquer pessoa pode descarregar, onde tem excertos e recolhas de textos de vários autores. E qual é a página disto? É www.lusofonias.net, que qualquer pessoa pode descarregar. Tem os suplementos, que é a análise desses autores também. A minha colega que trabalhou comigo esta obra, a Rosário Girão, que é da Universidade do Minho, já deu um curso sobre autores açorianos na universidade, tem outra edição para 2012, há mestrados e doutoramentos que ela está a fazer na Roménia e na Polónia, tanto mestrados como doutoramentos sobre autores açorianos. Divulga bastante esses autores açorianos. E a página, podemos dar uma vista de olhos na página da internet, que é www.lusofonias.net. Exatamente. Essa página que está aqui tem diversa informação e acessível a toda a gente. Os próprios de lusofonia, de resto, já estiveram em Macau, já tiveram no Brasil, já decorreram. A próxima edição, já se sabe onde é. A próxima edição é na Lagoa, agora em abril, e depois em outubro na Galiza, em Santiago de Compostela. Sim, senhora. Helena, muito obrigado. Muito obrigada. E ficamos à espera então da continuação desse trabalho, que é importante. Temos então uma antologia bilingue de autores açorianos, com 15 autores, mas outros mais poderão surgir. É um importantíssimo instrumento de trabalho. À segunda-feira, fazemos sempre a ronda pelas esquadras de trânsito das diversas
Alguns dos seus trabalhos são ao lado de Rosário Girão. Deles distinguem-se as antologias de autores açorianos contemporâneos. A convidada do Ler Açores desta edição é Helena Cristelo, uma transmontana que se apaixonou pelos Açores. Aqui nos Açores, a sensação que eu tive, que estou cá há 8 anos, é que vivo num jardim. Da minha sala de aula vejo, por um lado, o mar, no outro lado vejo as vacas alpinistas. Durante a nossa vida, em determinadas épocas, temos um determinado livro, que posteriormente passa a ser outro. Portanto, não tenho assim... Agora, posso-lhes dizer, por exemplo, que neste momento, os autores açorianos, para mim, são aqueles que me despertam muito mais a curiosidade e o interesse, e que eu há uns anos para cá tenho lido autores açorianos, praticamente autores açorianos. Uma das coisas que custou um bocadinho ver no ensino é que tratavam do Antero, da Natália Correia e do Nemésio no secundário, mas a nível de ensino básico havia uma falha, um lapso, uma lacuna, mais uma lacuna, no currículo regional, porque não eram abrangidos autores açorianos. Portanto, daí nasceu precisamente aí. Eu e a Rosário Girão organizamos os colóquios da lusofonia, uma associação dos colóquios da lusofonia para divulgar autores açorianos, e foi daí que nasceu o projeto. Sempre dei aulas, estive afastada durante uns tempos do ensino, mas sempre tive projetos paralelos ao ensino e projetos geralmente sempre ligados a livros. Esta antologia está terminada, foi publicada agora, mas está terminada há coisa de 1 ano e pouco. Já publicámos a antologia bilingue que visava as comunidades, uma versão mais reduzida do que esta, que por acaso até foi publicada antes, apoiada pelas comunidades. No outubro passado fui a Toronto à Universidade apresentar essa antologia, porque uma das que nos pediam era que não haviam instrumentos didáticos para poder dar aulas de português, principalmente às comunidades açorianas e aos descendentes luso-açorianos. É a poesia. A poesia é a mais difícil de traduzir. Nós temos não só estes projetos, nós temos vários projetos. Terminámos a bilingue, terminámos esta agora de autores, com 17 autores açorianos. Terminámos uma outra com uma colega aqui da escola, uma coletânea de textos dramáticos. Outra falha que havia no ensino era não havia textos dramáticos de autores açorianos. Portanto, finalizámos uma pequena coletânea com uma colega, Luzia Roxo, de 5 concertos de 5 autores açorianos, dos quais Martins Garcia, o Álamo de Oliveira, o Onésimo Teutón de Almeida, o Daniel de Sá, que tem um texto dramático que é o Bartolomeu, e neste momento vai arrancar uma antologia no feminino. Estamos a começar, já temos autorizações de 9 ilhas, 9 escritoras. E esse projeto está também a arrancar agora. Portanto, o nosso objetivo é divulgar e traduzir autores açorianos. Eu, a Rosário Girão e colegas dela da Universidade do Minho, que acabamos por fazer algumas traduções, mas toda a gente trabalha gratuitamente, ninguém é pago pelas suas traduções. O livro O Pastor das Casas Mortas, em inglês, foi traduzido por Cris Castelo, está traduzido por Cris Castelo, portanto, estamos a tentar, além da divulgação, fazer algumas traduções e trabalhar. A Rosário tem algumas doutorandas e mestrandas na Roménia e na Bulgária, que fazem mestrados sobre autores açorianos. Eu acho que havendo um currículo regional, há 3 campos, 3 áreas que deviam ser, na minha opinião,
que deviam ser contempladas no currículo regional, que é a história dos Açores, a geografia e a literatura açoriana. A literatura é portuguesa, os autores são portugueses, mas há sempre uma identidade, porque se eu falar, por exemplo, do Miguel Torga, quem leu Miguel Torga liga logo a Trás-os-Montes. É impossível desligar Miguel Torga de Trás-os-Montes. Quem lê Miguel Torga está a ver Trás-os-Montes, quem conhece Trás-os-Montes está a ver. Quem lê o Daniel, eu conheço o Daniel de Sá, quem ler O Pastor das Casas Mortas, apesar de ter sido passado nas Beiras, há uma identificação muito grande com Santa Maria e eu consegue-se ver isso. Nós trabalhamos vários géneros literários, desde o dramático ao não literário, ao narrativo, e nesta antologia nós tentamos ter um bocadinho de cada, ter um género dramático. Eu aconselho que leiam aquilo que gostam, porque se preferem teatro, se gostam de teatro, eu aconselharia um Álamo de Oliveira, o Norberto Ávila. Se fosse para narrativa ou novela ou romance, o Daniel de Sá, o Cristóvão de Aguiar, o Martins Garcia. Portanto, são muitos, ou a nível de poesia, o Edwino de Jesus, ou o Vasco Pereira da Costa. Conforme o género que as pessoas gostam mais ou menos, eu acho que tem um leque tão grande de opções, e eu gosto um bocadinho de cada. É importante ler porque aprendemos sempre coisas novas. É impossível ler um livro e dizer que não aprendi nada, eu já sabia tudo. Não, há sempre qualquer coisa que a gente vai aprendendo, e é por isso, e não só, e dar-nos uma visão que de outra forma não temos do mundo. Podemos ver um bocadinho do mundo sentados a ler, é uma visão completamente diferente. As antologias dos autores açorianos dos nossos tempos nesta edição do Ler Açores. Para a semana a mais, até lá, boas leituras. Olá, antes de mais obrigado pela oportunidade e fico muito feliz que com esta homenagem à Helena Cristeu. Eu tenho uma mensagem curta, eu não estou longe de ser a pessoa das que aqui estão, virtual ou fisicamente, que tivesse conhecido melhor a Helena, garantidamente conhecia só nos últimos anos. Mas lembro-me bem da primeira vez que eu conheci, ainda, ou que ouvi falar da Helena, digamos assim. Eu ia lançar um livro a São Miguel e convidei naturalmente os amigos e conhecidos e o Cris, que eu ainda não conhecia fisicamente, mas com quem já tinha tido muitas interações cibernéticas, particularmente durante a era da Covid. Disse-me, olha, eu gostava muito de ir, mas a Helena, o estado de saúde dela não lhe permite, ela não fica muito bem quando o tempo está mau, isto era inverno, outono, inverno, novembro, portanto vai depender do tempo. Se ela não estiver, se o tempo não estiver bem, ela não estará bem e eu também não estarei bem, e portanto tenho de ficar em casa com ela, não vamos. E isto que pode ser aparentemente triste, achei uma coisa muito bonita e muito poética, esta ideia de esta ligação de uma pessoa ao tempo, e sabemos como o tempo é expressivo nos Açores,
e de uma pessoa à outra pessoa. E isso é um casamento e é uma história bonita de amor. E depois de como tudo isso, esta cadeia de pequenas coisas, pequenas grandes coisas, filtrava a relação deste casal da cultura com a própria cultura, com eventos culturais. E, portanto, este foi o primeiro contacto que tive com a Helena, não a tendo conhecido. Esta foi a primeira imagem que tive dela, esta ligação à natureza, ao marido, à cultura. E depois conheci mais tarde nos colóquios da lusofonia, com muita alegria e surpreendido por, digamos, depois desta primeira imagem que na minha cabeça tinha construído uma ideia de alguém eventualmente mais frágil, eu tivesse depois conhecido a verdadeira Helena e visto a pessoa alegre, enérgica, dinâmica, trabalhadora, apaixonada na conversação, e sempre cheia de vontade de fazer coisas. E aí, enfim, pude partilhar com a Helena os 2 últimos colóquios da lusofonia, e também 2 livros. Foram 2 anos, 2 colóquios, 2 livros, para os quais tive o gosto e a grata honra da Helena me convidar, a nova antologia de autores açorianos, e o 9 poetas, 9 línguas, ambos organizados com enorme esmero e rigor pela Helena. E, na verdade, estava já um 3º livro em preparação por ela, agora uma antologia do humor açoriano, que não sei como terá ficado, mas que era assim o último projeto da Helena, ou de que ela me falou, e que era o tema dos últimos e-mails que trocámos. E, portanto, ficam estas palavras, esta memória de uma professora, de uma mulher da cultura, de uma pessoa de uma grande conversadora e muito alegre, e evidentemente jovem. Os anos vão passando por nós, mas depois as pessoas têm uma idade, e eu tenho a certeza que a idade da Helena era qualquer coisa ali entre os 15 e os 20. A sua idade mental, a sua paixão, a sua alegria pelas coisas. Daqui um abraço para São Miguel, e para o Cris em particular, e para todos vós, bem-aja. Olá a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de dirigir umas palavras ao espírito da Helena. Abraço à distância todos os que estão presentes, todos os que não puderam estar e todos aqueles que foram tocados, direto ou indiretamente, pelo caráter e pelo talento de Helena Cristelo. Conheci a Helena graças a um dos projetos de devoção que partilhava com o Cris, os colóquios da lusofonia. Tem sido um privilégio e uma honra participar, não tantas vezes como gostaria, mas pelo menos uma vez por ano. Estive com a Helena em São Miguel, em Belmonte, e de ambas as vezes fiquei sempre impressionado pela sua perseverança, pela sua simpatia e pelo seu conhecimento. Tive a honra suprema de ver o meu trabalho alvo do interesse da Helena por 2 vezes, quer para a antologia de novos autores açorianos, o que me faz até sorrir, porque aos 46 anos a Helena fez-me sentir jovem, e para a inacabada antologia do humor açoriano, que tenho a certeza está agora nas mãos do Cris e de outras boas almas. Quando me refiro a perseverança, penso nomeadamente num episódio, numa noite em Belmonte, em que a Helena se foi deitar mais cedo. É algo tão simples e tão prosaico como isto, mas deitou-se mais cedo porque já não tinha literalmente fôlego para aguentar como gostaria. E eu lembro-me de ficar a pensar nesse pequeno episódio, porque imaginei-me a calçar os sapatos dela
e constatei com tristeza que seria incapaz de dar aquele exemplo, seria incapaz de, estando com aquela dificuldade física tão evidente, manter os meus sonhos acesos e os meus objetivos no horizonte. Tenho a certeza que o meu pessimismo e a minha angústia acabariam por matar essa luz. A Helena manteve a sua luz até ao fim. Com ela iluminou-nos também. E agora essa luz está no seu espírito e está em momentos como este, em que a honramos, recordamos e celebramos. Obrigado, Helena. Obrigado, Cris. Um abraço a todos. Conhecer Helena foi um acaso, quase um acidente. E como a nossa interação foi esporádica e curta. Ora, o ser esporádico nada diminuiu a importância do nosso encontro, mas ter sido curto, o período de relação com a Helena é algo trágico. Eu sei, é assim que o sentem vós também, por muitos anos que tenham com ela convivido. Helena foi casa, abraço, acolhimento. Figura maternal, carinhosa, incutiu-me um sentimento de confiança e de pertença no momento certo. A quantos outros? Houve 3 momentos-chave que tive o prazer de partilhar com ela. Os últimos colóquios em Ponta Delgada, a apresentação dos livros de Chris nas Lajes do Pico e os colóquios da Ribeira Grande em outubro. Há meia dúzia de dias. Há meia dúzia de dias estivemos aqui, juntas. A sua macieza, contrabalançando a aparente, a aspereza da sua cara metade. Prendeu-me. Não como amarra, como vínculo. A sua serenidade era como estar junto ao mar. Helena foi mar. Uno, enérgico, rico em movimento e vida. Helena foi inspiração e esperança, como pessoa e principalmente como profissional. Trouxe-me à sua escola, onde também ela estava em casa. Mostrou-me os motivos do seu orgulho e razões, muitas, tinha ela para se orgulhar da sua escola. A alegria de ensinar, a alegria de aprender, o acolhimento de um espaço feito de gente que a amava. Saberia ela o quanto eu precisava ver isto? Como educadora, sempre reflito sobre temas como a postura, a forma de me dar aos outros. Helena foi dádiva, graça, apreço, harmonia. Se algum dia eu for parecida com ela em relação aos meus alunos, que grande feito seria e que sorte tivemos de a ter na nossa vida. Helena é, para mim e julgo que para todos os que a conheceram, o exemplo mais vivo de que uma mulher pode reunir inteligência, força guerreira, dedicação absoluta à cultura, desempenho como mãe, companheira, dona de casa e ótima comunicadora, sendo, ao mesmo tempo, de uma doçura e humildade imensas. Só por isso é um exemplo que nos enche de gratidão. Mas a Helena prova ainda, maravilhosamente, que pouco importa ser-se notório ao público, frente àquilo que deverá ser o verdadeiro significado de uma vida que faça sentido, pois o que torna uma existência relevante, o que faz com que valha realmente a pena ter-se vivido, muito ou pouco, é o facto de termos feito a diferença, para o mundo e para alguém. Neste ponto, julgo estar mais que provado que a Helena Listel mudou a sua parcela das coisas e impactou o mundo de muita gente. Não estamos aqui para falar de alguém que já não está entre nós, estamos aqui porque sentimos, e sentiremos, a todo o momento, o vazio desta falta e da diferença que ela era capaz de obrar.
O último motivo de gratidão profunda que posso dirigir-lhe é que também demonstrou que perseguir os sonhos, o que tomamos por acessório, é possível e legítimo, ao mesmo tempo que levamos uma vida normal e cotidiana, que é possível viver fazendo disso o fundamental. Madalena Samba. A Helena. A primeira vez que falei com a Helena foi por telefone. E, logo aí, na sua voz, senti a sua entrega, a sua garra, a sua bondade. Tive a sorte de, da primeira vez que assisti aos colóquios da lusofonia, me sentar ao seu lado na plateia e de com ela conversar, de nela me inspirar, de observar a sua garra, a sua preocupação com os outros, quando ela se sentiu muito mal neste dia, a sua vontade de que tudo desse certo, de que tudo e todos estivessem bem. A partir daí, tive a honra de poder trabalhar com ela em projetos que mostraram a pessoa que ela era e o quanto ela, de coração, tanto fez pela literatura açoriana, ao contrário de muitos que para isso recebem e nada fazem. Mas, também nisso, a Helena nos dava lições, do fazer sem esperar nada em troca, do ser grande vestida de humildade, do lutar sem parar, mesmo quando as forças faltavam, do ser ponte e cola humana. E, sem desistir, iam nascendo projetos atrás de projetos que mais não são do que escritos de humanidade que ficarão para a história. Quem conhece a Helena tornou-se maior. E desenganem-se, não me enganei, usei o verbo conhecer no presente de propósito, porque ela não deixa de estar conosco a partir do momento em que a conhecemos. Dizia eu, então, que quem a conhece tornou-se maior. Pelo que aprendeu com ela, pela inspiração que em nós semeava e pela capacidade de plantar em nós uma fé na humanidade, pelo que as pessoas podem ser e fazer de grandioso, apenas por observá-la e ver o que fazia, sempre com o seu olhar cheio de palavras e ternura, sempre com os seus atos de cuidar e pensar no outro, com as suas ações que eram sempre mais. A Helena merece todas as homenagens e todos os reconhecimentos. Simplesmente por ser a Helena. Espero, sinceramente, que o seu exemplo inspire sempre a humanidade, a fazer mais e melhor todos os dias e a mostrar, todos os dias, o quanto devemos cuidar uns dos outros, ser uns para os outros. Obrigada, Helena, de todo o meu coração. Por tudo o que aprendi consigo, por tudo o que privei e me emocionei consigo. Malvina Souza. Junto-me a esta homenagem com o sabor agridoce que necessariamente presida a um momento como este se, por um lado, choramos a morte da Helena, por outro, temos a certeza de que ela permanecerá na nossa memória e que sempre a recordaremos como a pessoa excepcional que foi. Cruzei-me com a Helena pela primeira vez há já muitos anos, num evento dedicado à literatura, e depois disso várias vezes, como era natural que acontecesse, sendo nós duas mulheres às letras dedicadas. Não era, porém, nosso destino ser apenas pessoas que se encontram ocasionalmente, e a Helena veio a incluir-me nas recolhas que tão bem fazia e que sempre conseguia que chegassem à publicação, sendo a última a obra 9 poemas, 9 línguas, onde figuro com imenso orgulho, devendo à minha querida Helena tal honra. O valor do trabalho da Helena é incontestável, sendo por tal naturalmente reconhecido. Esse trabalho só podia ser levado a cabo por uma pessoa determinada, persistente, forte, indómita, tal era a Helena, surpreendendo quem dela se aproximava desatentamente, pois a figura pequena e frágil da minha querida amiga escondia, de alguma forma, a sua fortaleza. A par desta força, a Helena era, contudo, uma mulher doce, amável, altruísta, generosa, sempre atenta ao outro e com um sorriso contagiante e animador. Não são muitas as pessoas em quem coexistem estes dois lados, e a Helena era, assim, um ser humano de exceção, como se poderia dizer, talvez demasiado boa para este imperfeito mundo, porventura por isso a ele tenha sido arrancada. Nele deixou, porém, uma marca indelével, não só fruto do seu importante trabalho, mas igualmente da sua invulgar personalidade. Nos últimos tempos da sua existência, a Helena revelou a sua grandeza de uma forma ainda mais invulgar. Tal como o Papa S. João Paulo II, que nunca escondeu a doença e a debilidade, afirmando-se, assim, na completude da sua
humanidade, a Helena nunca deixou de aparecer em público levando consigo a máquina que lhe permitia viver, nunca escondendo, pois, tal o Santo Pontífice, a fragilidade e a doença. De resto, apesar delas, a Helena continuou o seu trabalho heroicamente. Por tudo isto, Helena, continuarás a viver na obra que deixaste, no exemplo que deste, no coração dos teus amigos. Até um dia, minha querida amiga. Paula de Sousa Lima. Querida audiência, uma saudação muito especial para todos vós. Tenho muito gosto em deixar-vos esta mensagem, embora com alguma pena de não estar convosco nesse espaço que sempre me acolheu, que muitas vezes foi lugar de reencontros, sorrisos, amizade. Tenho a certeza que estarão bem acompanhados com pessoas maravilhosas e todos nós com um sentimento de vazio porque não temos a nossa Helena connosco. Quando eu me apercebi que a data da cerimónia seria coincidente com uma indisponibilidade minha, fiquei bastante triste, porque prefiro obviamente estar nos lugares e estar com as pessoas. O melhor que consigo é uma mensagem à distância, no tempo e no espaço. Por isso peço perdão e espero que me compreendam. Também fiquei um pouco sem saber o que dizer num momento como este. Não há palavras que possam exprimir a dor que nós sentimos, porque a Helena era uma pessoa que fez diferença nas nossas vidas, praticamente em todas as pessoas que eu conheço que também a conheciam, ela fez diferença. No meu caso, lembro-me muito bem de situações em que ela impulsionava, motivava-me a continuar a escrever e a encontrar o melhor que havia, às vezes em contextos em que eu não encontrava tanta qualidade. Um exemplo muito prático é da antologia do humor açoriano que está agora a ser preparada, que estava a ser preparada por ela, mas que vai continuar a ser preparada, e ela dizia-me que queria que eu escolhesse alguns certos para fazerem parte desta antologia. E eu dizia-lhe, não tenho assim tanto humor nos meus livros, e ela disse, tens, procura lá melhor que vais encontrar. Eu já encontrei, dizia-me ela. E, na verdade, encontrei, quer dizer, ela é se calhar mais atenta do que eu àquilo que eu faço, àquilo que eu escrevo. E isso é um exemplo que penso que extravasa para outras pessoas, para outras circunstâncias. Tenho a certeza que praticamente as pessoas que aí estão terão histórias semelhantes para contar sobre ela. Não quero transformar este testemunho num conjunto de histórias. Gostava que partilhássemos de um momento de boa disposição e que continuássemos a recordar a Helena por aquilo que ela era, bem disposta, sorridente. Ela não quereria que estivéssemos mergulhados em tristeza. Portanto, vou acrescentar a este meu testemunho a leitura de um poema. E, embora eu não seja propriamente o melhor orador, nem o melhor leitor, principalmente de poesia, vou fazê-lo porque é um poema bastante curto e escolhi Daniel de Sá por motivos diversos. Mais precisamente neste trabalho lindíssimo de As Rosas de Granada, e o poema que dá nome a este livro é o que eu escolhi. Acho que é de uma simplicidade e de uma beleza incrível, tal como a nossa Helena. Eu choro as rosas de Granada, o seu perfume fluía pelas congostas.
Subia até às neves de Jabal Sulair e só se detinha no jardim da minha amada. Perto dela nenhuma flor abria, porque ela era pétala e perfume, vida, ar e luz. Quantas vezes hei de chorar-te, Granada? Diz-me quantas, e eu saberei quantas noites viverei ainda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Conheci a Helena e o Cris algures no final da primeira década deste século, talvez pelas alturas do Nordeste transmontano, na cidade de Bragança, para a apresentação de um livro de Cristóvão de Aguiar ou de Vasco Pereira da Costa. Por terras, eu era mais conhecido pelo ativismo político do que pela minha condição de editor. Para lá fiquei durante alguns dias em tertúlias e almoços com pessoas que no essencial me eram desconhecidas. Uns almoços e jantares no Poças, restaurante predileto do Cris, ou nas esplanadas da João da Cruz, nas noites que já iam frias. Fui contactando com académicos e mestres da língua portuguesa. Aqui chegados, perguntar-se-ão: mas não estamos nós numa sessão de homenagem à Helena Cristelo? Claro que estamos, mas como querem os meus amigos que vos falo da Helena, sem falar do Cris? Como posso falar da Helena sem falar dos colóquios da lusofonia? Como posso falar da Helena sem falar da vossa escola, onde estive inúmeras vezes a seu convite? Como posso falar da Helena sem falar das inúmeras obras que publiquei da sua autoria e coordenação? Como posso falar da Helena sem falar da sua voz ténue e doce, sempre na dúvida das palavras em segredo, ou na falta de forças para usar um tom acima? Como posso falar da Helena sem falar do seu permanente compromisso com a escola pública, com a língua portuguesa, com os seus alunos, colegas, professores e auxiliares educativos? Falar da Helena obriga a falar do Cris, tão diferentes e tão cúmplices. Falar da Helena é subir as escadas para a mansarda da sua casa, ver o mar, o sol e sentir o vento nas ventas. Foi em algumas ocasiões entrar pela noite dentro, aspirando o fumo do tabaco entranhado nos pulmões dos fumadores. Fomos algumas vezes fumadores passivos, nas conversas que entraram pela noite dentro. O João que nos cedeu o quarto, sentados na cama com a Helena, o Cris e a Anabela, que grande orgia da língua portuguesa. Os timoneiros Helena e Cris tinham uma fé inabalável na continuidade dos colóquios, na qualidade dos escritores açorianos. E por falar em fé, altas horas da noite, os sinos da igreja da Lomba da Maia despertavam-nas para o sono que estava atrasado. Percorri 3 continentes na sua companhia, sua deles, sua vossa, sua nossa. Falar da Helena é falar já de uma eterna saudade. Falar da Helena é falar da sua força, sem forças. Falar da Helena é continuarmos a subir as escadas para a sua mansarda e de lá de cima gritarmos: Helena, está um dia bonito. Estará? Helena, hoje na tua escola falámos de ti, falámos da tua vida, da tua existência, falámos da nossa amizade, dos raspanetes da Fátima, da posta e das alheiras. Hoje, Helena, pensámos em ti, viva, inteira, companheira, mulher solidária, pedagoga, com uma imensa vontade de viver. Não podemos despedir-nos de ti, não podemos abraçar-te, dizer-te adeus ao teu sorriso. Fica a tua vida, o teu exemplo. Ficamos nós, por aqui, abraçando-te numa roda de mãos dadas para comemorar a vida. Uma salva de palmas para a Helena. Muito obrigado. Sou o Filipe Rude e tive o privilégio de ser aluno da professora Helena Cristelo durante o meu 5º e 6º ano aqui nesta escola entre os anos 2005 a 2007, na qual foi professora de língua portuguesa e
diretora de turma. Com um sentimento agridoce, estou aqui para lembrar uma professora especial que fez uma enorme diferença na minha vida e na de tantos outros alunos. Uma lembrança incontornável que tenho em relação à professora Helena diz respeito ao grande desafio a que se propôs de levar uma turma de 25 alunos numa viagem ao continente, à cidade de Bragança. Foram 2 anos de preparação, 2 anos de trabalho, 2 anos a vender fatias de bolo à porta da sala dos professores e não só. Foram 2 anos de dedicação da professora Helena para esse objetivo. A viagem a Bragança foi memorável. Não estivesse eu hoje aqui a falar dela. Foi uma viagem marcada de muitas primeiras vezes. A primeira vez a andar de avião. A primeira vez a viajar fora dos Açores. A primeira vez a visitar um castelo. A primeira vez a viajar com amigos. A primeira vez a conhecer uma nova cidade, entre outras. Posso garantir que esta viagem foi marcante e memorável para todos os envolvidos. Uma outra lembrança que se destaca na minha memória é a forma como a professora Helena se esforçava para apoiar os seus alunos e garantir igualdade de oportunidades para todos. Naquela altura, havia uma espécie de concurso aqui na Escola da Maia, chamado, que se não me falha a memória, de Top Mais. Neste concurso, o aluno com as melhores notas era premiado com um passe que lhe conferia prioridade nas filas do bar, da cantina, na papelaria e afins. Eu não me quero gabar, mas cheguei a ser premiado pelo menos uma vez. No entanto, recordo-me de a professora Helena procurar não só recompensar os alunos com os melhores resultados, mas também valorizar o espírito de dedicação que permitia ao aluno superar as suas dificuldades, dando o passe aos alunos que mostravam maior progresso na subida das suas notas, ensinando-nos então que, apesar de não sermos sempre os melhores, o nosso esforço nunca é em vão. Embora a professora Helena já não esteja entre nós, o seu legado vive através de todas as lições e conselhos que nos transmitiu, pois foram os seus feitos em vida que lhe permitem viver, mesmo após deixar o nosso mundo. Foi por cada pequeno ato que a professora Helena fez enquanto docente desta escola que pude passar um pouco do seu próprio mundo para quem o pude encontrar e assim continuar a existir através de nós, quer por memória, quer pelo que dela adotamos em nós próprios. Obrigado. Boa tarde. É um privilégio estar hoje aqui convosco, nesta casa que era tão querida para a Helena. O motivo que aqui nos traz é, porém, agridoce. Por um lado, assinala a partida da Helena Ristelo para um plano existencial metafísico e abstrato, mas, por outro, celebra a sua vida terrena, a sua dedicação e a sua capacidade de entrega. A vossa presença é a manifestação física do seu valor. Já cá estive antes, em momentos felizes, e também eles devido à Helena. A Helena fazia com que as coisas acontecessem. Hoje, reunimos-nos para honrar a vida e obra de uma mulher que assumiu, com energia, vários papéis: mulher, mãe, esposa, professora, escritora, antologista, mediadora, promotora cultural, e que deixou uma marca indelével nas vossas vidas, nas nossas vidas. A Helena não foi apenas uma cultivadora de poemas e narrativas, mas uma artesã de palavras, que ofereceu novos mundos a este mundo tão gasto e cinzento, que se deixa levar pelos orgulhos pessoais, pela arrogância, pela vaidade, pela vontade de destruir e de cortar laços. A Helena foi, portanto, uma construtora. Nem sempre concordamos,
muitas vezes discordamos, até. Mas acredito que as suas atitudes tenham sido, sempre, postas em prática em consciência. A Helena investiu no que estava à sua volta, muitas vezes negligenciando a sua própria saúde. Via-mo-la leve, priolo ligeiro, mesmo que carregando o pesado fardo de uma máquina de oxigênio. Defendeu as suas paixões até ao fim dos seus dias, alimentou os seus interesses sem vacilar, até que a sua chama se apagasse, investiu nos outros até ao último sopro. A dedicação à palavra, à língua, à literatura, à cultura, e aqueles que destas eram agentes e o espelho era visível em cada iniciativa, em cada ação concretizada, em cada projeto materializado. As obras que foi publicando, assinadas ou coassinadas por si, são portais, são convites para explorar os recantos profundos da imaginação humana. Era senhora de uma habilidade impecável de congregar esforços. Senhora de si, era dona de um sorriso ameno, mas, também, e não nos enganemos, de um espírito bravio, canavial lulante de força. E não ousem pensar que a sua diminuta dimensão física fosse, ou seja, porque ainda vive nas nossas memórias, sinônimo de fragilidade. Não pensem, não. Era uma leoa, uma amazona, mesmo que não montasse a cavalo. Assim, além de sua contribuição para a literatura e cultura, regional e nacional, Helena Ristelo também deixou um legado de coragem e determinação. Enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua vida, mas nunca permitiu que tal a impedisse de agir, de avançar, de partilhar sua voz com o mundo, de criar. A sua resiliência perante as dificuldades é um testemunho da sua força interior e do seu compromisso inabalável com a arte e os seus ideais. Conheci a Helena nos colóquios da lusofonia. Conheci a Helena pelos colóquios da lusofonia. E não me arrependo. No fundo, mesmo que não o tivesse dito antes, fiquei mais rico, como acredito que enriqueceram todos aqueles que desfrutaram da sua companhia e como acredito que ficamos mais ricos quando vemos aquilo que de melhor o outro tem e é. Que honremos o legado da Helena, ou Dani, como tanta vez a chamei, não, apenas, através da memória, mas, isso sim, cultivando os valores que ela defendia, alimentando as paixões que ela alimentava. Ani Helena Maria Nobudi era a alma dos colóquios, o lugar cativo da mesa de honra que agora permanecerá vazio. E tenho a certeza de que todos sentirão a sua falta. Tal como Ani Helena Maria Nobudi, também eu sou um apaixonado pela palavra e este momento faz-me viajar até às palavras de José Luís Peixoto. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha, casou-se. Depois, a minha irmã mais nova, casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova que está na casa dela, menos o meu pai, menos minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui, aqui. O meu pai, minha mãe, minhas irmãs e eu. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Sessão de homenagem, Helena Ristelo, Ebida Maia 21 de março de 2024 Pedro Paulo Câmara.